Está no ar mais um Capital Humano. A Europa vai precisar de 200 mil engenheiros nos próximos anos. Só a Alemanha tem um déficit de 72 mil engenheiros. E as universidades europeias não estão a formar os diplomados necessários para preencher estas lacunas. Um déficit de quadros que leva muitas empresas a pensarem em ir para outras paragens. Para ajudar a aumentar a apetência dos jovens pela engenharia, a Siemens acaba de assinar um acordo com o Estado português que prevê que sejam disponibilizados 400 milhões de euros em material de apoio pedagógico. O acordo prevê ainda que os portugueses possam estagiar na sede da empresa na Alemanha. A Siemens aposta forte também no sistema de ensino dual, o modelo que garante um ensino prático e que abre a porta para oportunidades de emprego. Para nos falar deste sistema hoje, temos no Capital Humano o responsável dos recursos humanos da Siemens, em Portugal, Pedro Henriques. Eu vou começar a perguntar quais são as principais vantagens deste sistema de ensino dual em que a Siemens Portugal já aposta há muitos anos e que, de alguma forma, é uma transposição do sistema que existe na Alemanha. Quais são as principais vantagens? Portanto, a Siemens, de facto, trabalha há cerca de 20 anos com este programa dual. A principal vantagem, obviamente, tem que ver com a compatibilização entre aquilo que é o ensino teórico e a aplicação prática. A chegada à vida do trabalho de jovens que acabam os cursos é otimizada, é melhorada na medida em que ainda na fase de ensino já estão a ter integração em equipas nas empresas e a acolher e a aprender com todo o ambiente que se cria em termos de ambiente de trabalho, que é diferente obviamente do ambiente universitário. Portanto, otimiza esta transição e melhora. Ou seja, estes jovens acabam por ter um período de estágio durante a sua formação em meia empresa. Exatamente. E depois, muitas vezes, eles acabam por ficar a trabalhar na Siemens. Não há nenhuma cota definida, mas acabam por uma porcentagem grande acabar por ficar na Siemens. 70% a 80% ao longo dos anos tem sido a porcentagem que fica. Não há uma intenção, de facto, como disse, uma porcentagem pré-definida, mas é o que tem acontecido, na realidade. Este modelo de ensino dual que existe na Alemanha, não é? Que foi criado na Alemanha, é muitas vezes visto como um dos segredos do sucesso da economia alemã. Atualmente, o governo português assinou um acordo com o Estado alemão para, de alguma forma, pensar em trazer este sistema para Portugal. Acha que ele é necessário e que devia ser generalizado, este sistema de ensino dual? Acho que ele é essencial, por várias razões. A primeira, pela razão que apresentei há pouco, ou seja, otimizar o nível de qualificação que se tem na escola e aproximá-lo das necessidades das empresas. Ao existir esses 2, 3 anos de formação dual, o que se faz nesses 2, 3 anos é precisamente aproximar o ensino da empresa. É o primeiro ponto. O segundo é um sistema de ensino que, apesar de permitir e dar um nível de qualificação elevada, estamos a falar geralmente em 3 anos depois do ensino superior, apesar de dar esse nível elevado, tem custos para a sociedade e para a comunidade e para o Estado e para o sistema de ensino substancialmente mais baixos. Porque uma parte é feita pela empresa e outra é feita no sistema tradicional. E suportada pela empresa também. E suportada pela empresa, porque são trabalhos lá feitos. Para as empresas têm a grande vantagem de permitir fazer uma integração de pessoas que já conhecemos e que já adquiriram know-how específico. E de alguma forma preenche as necessidades de quadros que a empresa vai tendo, não é, ao longo dos tempos. Há este diagnóstico que é feito agora em que se nota que na Europa há de facto um déficit de engenheiros em vários países, em várias latitudes muito grande. Temos esta questão em Portugal com o crescimento do desemprego jovem, com 39% dos jovens desempregados, ou seja, apostar na engenharia pode ser um caminho certo para conseguir um emprego quer em Portugal, quer no estrangeiro neste momento. Isso é certo. Esse ponto, apostar na engenharia, apostar na tecnologia, apostar na qualificação, é certo. É certo porque o que vemos na sociedade todos os dias, tudo o que nós fazemos, todos os equipamentos que utilizamos, cada vez tem uma complexidade tecnológica maior. Portanto, este é um ponto simples. O segundo, que tipo de qualificações? Claro que é fácil de ver que a engenharia é um dos ramos ou uma das áreas onde este desenvolvimento tecnológico tem mais incidência. Porque há um leque de formações até muito grande também. Exatamente. E várias especializações. E a Siemens teve esta iniciativa de assinar um acordo com o governo português para, de alguma forma, aumentar a propensão dos jovens portugueses, porque neste momento ainda não há muita propensão dos jovens portugueses para seguir estas áreas tecnológicas e a área da engenharia. Portanto, sentem que têm um papel também a desempenhar no sentido de aumentar a formação destes quadros? Nós temos um papel, acreditamos nele e queremos apostar nele em Portugal e queremos mostrar que é viável e que é importante e que temos que avançar neste caminho. Não há crise mais conjuntural que seja,
que impeça que nós façamos este desenvolvimento em termos de qualificações que é estrutural. Vamos precisar dele em 2013, 15, 18, 2025 e por aí fora. Formar jovens agora que vão estar nos próximos 30 ou 40 anos no mercado de trabalho. E para responder às necessidades de Portugal e também de toda a Europa, não é? De toda a Europa. Portanto, este fenómeno não é um fenómeno português, aliás, é um fenómeno comum a um grande número de países desenvolvidos, no caso da Europa e pelas razões que apresentei há pouco, ou seja, a maior necessidade de conhecimento e de know-how tecnológico, o que se verifica na generalidade dos países da Europa e com uma incidência muito grande na Alemanha e no centro da Europa, e centro e norte, é que a procura, o gap entre a oferta das universidades e a necessidade e as procuras, a necessidade do mercado, está a crescer, não está a diminuir. Ou seja, nós aí podemos dar um contributo. E formar estes quadros também é uma forma de ajudar este processo de reindustrialização que agora se fala tanto, não é? Porque sem engenheiros não há indústria, não é viável. Os engenheiros aqui são um pilar central, um pilar essencial para pensar em qualquer estratégia de crescimento que passa por industrialização ou reindustrialização e por outras atividades. Mas sem engenharia, sem know-how, não é viável esse projeto. Portanto, de reindustrialização do país. Qualquer projeto tem como um dos pilares o reforço da engenharia portuguesa. Hoje em dia, os quadros portugueses da área de engenharia ou de outros setores olham cada vez mais para a Alemanha como uma hipótese e como um destino de trabalho. No memorando têm previsto também a criação de estágios para jovens, quer do ensino secundário, quer do ensino superior, estágios na sede da Siemens na Alemanha, que é será um dos grandes atrativos deste memorando. Como é que isso se vai processar? Portanto, vamos fazer concurso interno em Portugal, vamos fazer projetos em Portugal e os melhores projetos serão entre aqueles estudantes que preparam os melhores projetos, serão escolhidos as pessoas que vão desenvolver esses projetos depois na Alemanha e cá também nas Siemens em Portugal. Ou seja, vão desafiar os jovens, quer os estudantes do ensino secundário, quer do ensino superior, para desenvolverem projetos, mas que oferecem-lhes uma tarefa ou um problema. Exatamente. E eles terão que apresentar uma resposta. O mundo hoje é cada vez menos de conceitos e cada vez, infelizmente às vezes, mas cada vez mais de realizações. E nós queremos ver a capacidade de fazer. A capacidade de fazer é essencial. É daí que vem a nossa competitividade. A da empresa, a da economia, a do país, de todos. Portanto, não vamos fazer exames nem testes, vamos fazer trabalhos e projetos. Práticos. E ver como é que eles desenvolvem. Não tem ideia ainda de quantas pessoas é que poderão depois, quantos estágios é que poderão ser oferecidos? Acredito que seja um projeto de longo prazo, ou seja, ainda não definimos exatamente o primeiro número para o primeiro ano, mas vai ter que ser um projeto estruturante no sentido que se prolongue no tempo e que dure no tempo. Tal como o ensino dual dura há 20 anos, não temos picos, mas temos uma cadência certa. E essa é que é essencial. E a cadência o que nos dá é continuidade e estabilidade no projeto. Para nós é essencial. E acha que depois que estes estudantes até poderão ter a hipótese de ficar na Siemens alemã? Há essa hipótese. Eu não sei se há muitos casos de portugueses que tenham ido trabalhar para a Siemens ou que tenham entrado via operação ou a Siemens Portugal e que agora estejam na sede ou noutras latitudes? Há bastantes, posso lhe dizer que neste momento, em projetos de diversa natureza, períodos temporais relativamente curtos de 3 meses até, diria, 3 ou 4 ou 5 anos, passa a centena. De portugueses que estão espalhados pelo mundo. E que nós sabemos que nós, Siemens Portuguesa e Portugal, que vamos ter 2/3 de volta, de regresso. E são know-how, e estão a aprender, e estão a adquirir know-how em áreas que nós sabemos que vamos precisar. E que depois poderão vir a desenvolver, exatamente, quando regressarem a Portugal, terão essas competências adquiridas nas outras geografias. De qualquer forma, esta questão do emprego, que é a grande questão e a grande preocupação neste momento dos portugueses, a taxa de desemprego já vai nos 16%, não sei se a Siemens Portugal pensa continuar a contratar em 2013? Não vai ter que contratar sempre. Tem projetos a correr, tem projetos para desenvolver, temos ambição noutros projetos que não estão ganhos, mas que os queremos ter cá connosco e, portanto, seguramente que vamos ter. Qual é a dimensão? Vamos ter que ir desenhando e percebendo à medida que temos os resultados de cada uma dessas apostas que estamos a fazer. E serão, sobretudo, na área da engenharia ou também outros quadros? Fundamentalmente, muito centradas nas engenharias. Poderão ser de outras áreas, eventualmente, de áreas até de apoio, mas o nosso foco é muito a engenharia, porque a nossa base, a Siemens, é uma base tecnológica e de engenharia. Somos uma empresa de engenharia, ao fim e ao cabo. A Siemens Portugal, e penso que terá sido um dos primeiros casos em que começou a ter um centro de ID fora da Alemanha, terá sido um dos primeiros países a acolher esse centro, ou seja, não estamos só a falar de produção, estamos a falar também de investigação. Portanto, a Siemens aposta também em desenvolver investigação em Portugal. É essencial.
consistência entre atividade e sustentabilidade, hoje faz-se também com desenvolvimento, com investigação e desenvolvimento, com a ID. E também com centros de competência, que, sem querer despender o tempo, vendo as diferenças entre um centro de competências e um centro de investigação e desenvolvimento, um centro de competências também tem uma atividade transnacional e temos vários cá em Portugal. Essa até tem sido uma das vocações portuguesas. Atualmente, muitas multinacionais estão a deslocar centros de competências para Portugal. Portanto, a Siemens Portugal está a fazer isso. Está a acolher-se e tem como projeto também vir a acolher mais centros. Sim, neste momento já temos uns 5. Que operam para toda... Uns casos Europa e noutros mundo. Ou seja, e pretendem, a Operação Portugal pretende também atrair mais centros. É uma parte da nossa estratégia portuguesa, fixar know-how, para ter know-how em Portugal, ter dimensão em Portugal, baseada em Portugal. Não significa que façamos cá as atividades. Podemos fazer, por exemplo, como temos atividades de exportação para países terceiros, mas a partir da engenharia portuguesa. E, portanto, precisamos dos centros de competência ou precisamos dos centros de investigação quando fazemos o desenvolvimento dos produtos para os poder vender a países terceiros ou para Portugal. Depende do que estiver. Portugal. Exatamente. A Siemens Portugal já me disse que, em princípio, este ano irá recrutar. Eu não sei como é que uma pessoa pode concorrer à Siemens. Internet. Através da internet. Basta apresentar o seu currículo. Exatamente. Eu pensando um bocadinho agora, porque entrar na Siemens é ter uma hipótese de uma carreira internacional, não é? Como disse, depois pode circular por várias empresas. O grupo tem 100 mil pessoas, não é? Em centenas de países. No mundo, a Siemens tem 420 mil pessoas. 420 mil pessoas. E está em 196 países. Em 196 países. Portanto, é um gigante espalhado por todo o mundo. No caso de um português que quer eventualmente ir para a Alemanha trabalhar, que conselhos é que daria para ele ter sucesso? Eu sei que em termos de organização de trabalho é muito diferente na organização de trabalho na Alemanha e em Portugal. Até quem diga que é essa diferença da organização de trabalho que de alguma forma marca o sucesso da indústria na Alemanha e o menor sucesso cá em Portugal. O que é que acha que um português que queira trabalhar numa empresa da Alemanha ou no mercado alemão que cuidados é que deve ter? Ou quais são os conselhos que daria para ter sucesso? Primeiro, fluente em línguas. Inglês, pelo menos, e cada vez mais uma terceira língua, além do português. E o alemão, eventualmente? O alemão é útil, se for para a Alemanha, obviamente, e mesmo quando não é pedido como requisito, ajuda, mas o inglês fluente e uma terceira língua. Este é um ponto, é uma infraestrutura, digamos assim, de know-how que todos nós precisamos cada vez mais. Portanto, este é um ponto. O outro, há uma questão que é menos de aprendizagem, mas cada vez é mais relevante, as componentes interpessoais. Ou seja, é ter a experiência, ter o know-how numa determinada matéria, mas cada vez mais estamos no domínio da compatibilização de diferentes know-hows que passa por componentes relacionais. Saber trabalhar em equipa. Equipa, por exemplo, é absolutamente essencial. E depois o outro, acho que é uma grande vantagem nossa, às vezes pode ter inconvenientes, mas é uma grande vantagem nossa, que nós geralmente somos receptivos e disponíveis para procurar entender os outros ambientes culturais. E por acaso acho que até trabalhamos melhor do que muitos outros países, julgo que estou a ser isento. Ou seja, tem essa capacidade de comunicação intercultural, não é? E de alguma... Julgo sim. De respeitar a diferença, e isso é uma vantagem para nós. Julgo sim. Eu queria perguntar se a Siemens Portugal sente dificuldade em encontrar quadros para preencher as vagas que tem ou não cá em Portugal. Geralmente nós somos mais uma empresa escola, ou seja, as nossas vagas numa grande percentagem são de recém-licenciados, nós vamos ao mercado e temos no nosso ADN de há muitos anos o desenvolver e o fazer crescer as pessoas e o conhecimento dentro da empresa. Tem várias áreas de negócio, fazemos rotações internas, quando têm vontade fazem carreira internacional e regressam. Portanto, há uma série de oportunidades que se abrem. Nós trabalhamos melhor, ou geralmente os resultados práticos mostram que somos escola. Ou seja, preferem encontrar recém-diplomados e depois, a partir daí, formá-los. Exatamente. Formá-los através da experiência profissional. Exatamente. E nas universidades portuguesas não têm dificuldade em encontrar bons diplomados com boas competências? Os engenheiros portugueses são bons. Em termos internacionais são muito considerados, não é? Posso lhe dizer que temos uma quantidade enorme de louvores, de trabalhos e de projetos feitos por nós, louvores recebidos ou da Alemanha ou dos países clientes terceiros. Portanto, aí eu julgo que é uma questão não é questionável. A engenharia portuguesa é boa. A atitude dos portugueses, geralmente, principalmente os que vão para fora, e também cá, geralmente é boa e é receptiva e é disponível, o que ajuda e facilita muito este processo. Por outro lado,
O desafio tem que ver com áreas de especialidade que, por vezes, ainda não estão suficientemente desenvolvidas nas engenharias portuguesas ou nas universidades portuguesas. Mas este ponto, apesar de objetivamente poder parecer o mais complexo, de facto é um ponto que se ultrapassa com formações adicionais. Temos formações também fora de Portugal e outras cá, organizadas. Temos um centro de formação para preparar nessas áreas em que eventualmente as universidades não estão a propiciar todo o conhecimento necessário. Isto é um processo dinâmico. As coisas vão-se fazendo, elas avançam. Temos é que perceber qual é o nosso caminho, ver quais são os elementos estruturais, não nos deixarmos perturbar com elementos conjunturais, e a crise é conjuntural, afeta-nos, limita-nos, condiciona-nos. Mas vai passar. Mas sabemos que ela vai passar. E temos que pensar naqueles que são os elementos centrais. A engenharia é um elemento central. Até para resolver o problema da crise. Muito obrigado por ter vindo ao Capital Humano. Pedro Henriques, ele que é diretor de recursos humanos da Siemens Portugal. A empresa está a apostar em fazer um acordo com o governo português para formar mais engenheiros. Já sabe, pode encontrar mais oportunidades de emprego e formação todas as segundas-feiras no Diário Económico. Voltamos no próximo programa com mais um tema de Capital Humano, o recurso mais importante de qualquer empresa, ou economia de sucesso.